Boa noite, pó dos ferros. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco essa noite. Hoje, como eu sempre costumo dizer, parece até rotineiro, mas eu não posso deixar de declarar que este dia foi o Senhor quem preparou para glorificar seu nome em nossas vidas. O Senhor, Ele nos deu mais um dia de vida, nos deu mais uma oportunidade. Ele, por sua graça e por sua misericórdia, prorrogou o nosso tempo de vida sobre a face da terra, por amor do seu nome. Mesmo tendo nós tantos pecados, Ele prorrogou os nossos dias de vida, porque Ele nos amou de tal modo que Ele quer que nós mudemos o rumo de nossas vidas. Antes de começar os trabalhos do Senhor, eu quero fazer uma oração, pedindo que o Senhor venha nos abençoar esta noite, pedindo que o Senhor venha trazer paz às nossas vidas, que Ele venha abrir os nossos corações e que Ele venha nos fazer entender o que Ele quer falar conosco hoje. Senhor, meu Deus e Pai, Santo de Israel, em nome de Jesus Cristo, eu entro em Tua presença em oração neste momento e venho pedir, Senhor, que o Senhor se faça presente entre nós, pois Tu és bem-vindo. Essa casa é Tua, Senhor. Faz morada em nossas vidas. Transforma o nosso coração. Tira toda sujeira, todo impedimento, tudo aquilo que possa ser contrário à Tua vontade. Mas não nos deixe sair daqui sem entender o que o Senhor quer falar conosco. Senhor, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento e nos faz absorver em nossas vidas hoje o que Tu queres para nós. Que nós não saiamos daqui, Senhor, sem entender o propósito do Senhor nos ter trago aqui. Não nos faça sair daqui, Senhor, sem que um coração tenha entendido a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo venha fazendo o trabalho dele, convencendo o homem do pecado, e que os tais se arrependam e se entreguem a Ti. Toma a Tua glória, Senhor. Toma a glória para Si, e que Teu nome seja glorificado em nossas vidas. É isso que eu peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Pois bem, hoje o Senhor quer falar conosco acerca de um assunto muito importante, acerca de algo que as Escrituras nos mostram, e em toda a Bíblia é o único evangelho em que eu encontro o momento em que Jesus se encontra alegre. O profeta Isaías, no seu livro, ele fala que o Messias, Jesus, ele é um homem de dores, um homem que sabe o que é padecer, um homem que sabe o que é ser rejeitado. Mas em um dado momento do seu ministério terrestre, o evangelista Lucas, ele fala que Jesus se alegrou, e se alegrou muitíssimo, porque a alegria de Jesus não veio da carne, mas veio do poder do Espírito Santo. Então hoje nós iremos falar acerca da grande alegria de Jesus. Mas para que possamos chegar a esse ponto central, eu quero falar para vocês do que aconteceu antes. Então vamos às Escrituras, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas,
Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 1. A Bíblia nos ensina algo interessante, então passamos a ler em nome de Jesus. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus discípulos e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande e poucos são os trabalhadores. Por isso, peça ao dono da plantação que mande trabalhadores para trazerem a colheita. Vão, eu mando vocês como ovelhas para meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandália, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro a saudação, dizendo que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam de tudo que lhe oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e vocês não forem bem recebidos, vão pelas ruas daquela cidade dizendo: até a poeira desta cidade que grudou dos nossos pés sacudimos contra vocês. Mas lembrem-se disto: o reino dos céus chegou até vocês. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que desta e daquela cidade. Vamos por etapas até chegar à grande alegria de Jesus. No início do capítulo 10 de Lucas, nós vemos Cristo agora mandando um segundo comissionamento de discípulos a evangelizar o povo em Israel. No capítulo 9, nós vemos que Jesus tem 12 apóstolos e envia os 12 de 2 em 2 e dá as mesmas instruções: que eles fossem à cidade aonde ele depois iria, anunciassem o evangelho para aquele povo, curassem os doentes daquela cidade, repreendessem o pecado daquela cidade, como a preparação do caminho para Jesus passar por aquela cidade e também levar as boas novas do reino. Era como se os discípulos fossem à frente, plantando uma semente, e Jesus viesse logo em seguida, regando esta semente e colhendo o fruto desta semente. O que eu mais acho interessante é que quando Jesus manda os discípulos, ele manda de 2 em 2. E ele pede para que os discípulos, ao chegarem na cidade, procurem alguma casa para morar, ou para passar alguns dias. Pois como no princípio do Evangelho não se existia templos ou lugares onde os discípulos ficavam ou ficassem, as pessoas recebiam os servos de Deus em sua casa. E quando os servos, os discípulos de Cristo, eram recebidos naquela casa, aqueles discípulos passavam a comer da comida dos donos daquela casa, bebiam da bebida dos donos daquela casa, e quando eles saíam para evangelizar, logo eles voltavam para aquela mesma casa, pois era uma ordenança de Cristo que eles não mudassem de casa, mas permanecessem em uma casa. Pode até parecer curioso e estranho, mas Jesus, na verdade, estava ensinando aos discípulos que a casa onde eles entrassem
e comessem daquela comida e bebessem da bebida dos donos daquela casa, os donos daquela casa receberiam a recompensa do alto, dos céus, por estarem recebendo os discípulos e dando de comida, cuidando da vida dos discípulos. Então Jesus, quando manda os discípulos irem a evangelizar, adverte que eles não levassem sacolas para recolher dinheiro, adverte que eles não levassem 2 sandálias nem 2 roupas. Por quê? Porque aonde eles estivessem, haveriam pessoas que os receberiam e que cuidariam das suas necessidades. Por isso Cristo diz: porque o trabalhador é digno de seu salário. Então, os discípulos, quando eles foram enviados, eles não foram enviados para pedir dinheiro, eles não foram enviados para fazer campanhas financeiras, como nós vemos ser feito hoje na igreja moderna. Simplesmente eles foram enviados para preparar o caminho do Senhor na cidade aonde eles deviam ir, aonde ele devia ir. Então Jesus diz: quando vocês chegarem em uma casa, diga que a paz do Senhor seja com a família daquela casa. Mas se vocês perceberem que na casa onde vocês estão chegando não existe alguém de paz, não existe um homem de paz, retire a saudação. Isso é grave, pois quando alguém decreta sobre a vida de outra que a paz seja contigo, ela está abençoando o lar do indivíduo. Mas quando Jesus diz: se ali não houver um homem de paz, retire a vossa saudação, Jesus está basicamente dizendo: dê a cada um o que merece. Se amor, amor. Se desprezo, desprezo. Parece ser duro, mas não é, pois Jesus, fazendo isso com os discípulos, estava praticamente os credenciando, dizendo da seguinte maneira: vocês têm credencial para pregar o evangelho, vocês precisam pregar o arrependimento, o povo deve ouvir e se arrepender. Porém, se eles não quiserem, o problema é deles. Façam a vossa parte. Se eles não quiserem receber a paz, retire a paz a qual você abençoou o lar deles. Isso é grave, porque nós temos em mente o desenho ou a imagem de um Deus saudosista, cheio de amor, quando na verdade as Escrituras nos ensina que Deus de fato é amor, mas Ele também é justiça. E enquanto as casas, muitos evangelistas têm entrado, têm falado de Jesus, mas a casa a qual recebe esses evangelistas, as pessoas o recebem com receio, as pessoas recebem com malquerença, como diz o nordestino, não dando atenção ao que ali é falado. A paz de Deus não repousa sobre tal casa, pois rejeita a paz de Deus. Então é por isso que muitas famílias vivem em conflito, porque elas não aceitam a paz de Deus que os discípulos, que os evangelistas, que os pregadores hoje querem levar. Então Jesus diz: se alguém de paz estiver ali, a paz vai permanecer. Mas se não houver ninguém de paz ali, retire a paz que você deu por meio da bênção da sua língua àquela casa. Então, Jesus estava ensinando aos discípulos que eles deveriam ir pelas ruas, visitarem as casas, curarem os doentes daquelas casas e pregar o evangelho nas cidades onde eles estavam e para as quais eles foram enviados. A princípio, Jesus começou com 12 discípulos, agora ele tem 72. E esses 72 certamente foram mandados para muitas cidades, e eles pregaram o evangelho lá, pregaram o evangelho naquela cidade. Mas Jesus sabia que existiriam cidades as quais rejeitariam a pregação do evangelho, a pregação das boas novas, pois o povo daquela época era um povo muito endurecido de coração pelo fato de seguirem tradições religiosas humanas. Então Jesus diz: a cidade em que vocês forem bem recebidos,
comam de tudo que oferecerem a vocês. Mas as cidades às quais vocês não forem bem recebidos, vão até aquele povo e diga: até a poeira dos pés, até a poeira que grudou em nossos pés, nós sacudimos contra vocês, mas nós avisamos, o reino de Deus chegou até vocês. Quando os discípulos eles foram enviados a pregar, a pregação era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não existia outra sentença a não ser essa: arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. Os discípulos de Cristo tinham essa incumbência de ir até o povo e dizer: olha, saiam dos vossos vícios, saiam dos vossos incestos, saiam das tradições religiosas mortas e frias, saiam da falsidade religiosa, saiam dos vossos pecados, porque o reino de Deus agora já está entre vocês. E as pessoas, ao ouvirem aquilo, algumas certamente se aproximariam e perguntariam: como é que o reino de Deus virá até nós? E certamente eles explicaram: o Messias já está entre nós, Ele é o Filho de Deus, e Ele nos ensinou a vir até vocês para curar os doentes, limpar os leprosos e anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano do arrependimento, o ano do reino dos céus. Então as pessoas recebiam a mensagem e essas seriam abençoadas. Mas Jesus diz: se as cidades não vos receberem, vocês vão dizer contra ela a seguinte sentença: nós estamos indo embora porque vocês não aceitaram o evangelho de Cristo em vossa cidade. Mas saibam que até a poeira que grudou na sola de nossos pés, nós sacudimos. Era como se quando alguém no Oriente Médio batia o pé na entrada de uma cidade, ele estava amaldiçoando aquela cidade. Então quando um profeta ele era rejeitado em uma cidade, ele pegava suas sandálias, batia uma na outra, colocava nos pés, batia os pés contra aquela cidade como sinal de maldição. Então Jesus diz: quando alguém não vos receber, ou quando a cidade não vos receber, você sai daquela cidade dizendo a seguinte coisa: nós viemos até vocês, pregamos o evangelho da salvação, mas vocês não quiseram. Então a partir de agora, nós nos retiramos e sacudimos até a poeira que estão nos nossos pés como sinal de maldição. E em verdade eu afirmo a vocês que o Senhor, no dia do julgamento, terá mais pena de Sodoma do que de vocês. Sabe por que Deus terá mais misericórdia de Sodoma, a cidade que praticava iniquidades, que praticava violência, que tinha a depravação sexual como algo comum em sociedade? Porque o povo de Sodoma não teve a oportunidade de se arrepender. Deus simplesmente sentenciou eles à destruição. Mas as cidades do tempo de Jesus e as cidades do tempo atual estão tendo tempo de ouvir a palavra do arrependimento, a palavra da salvação, a palavra de Deus que convence o homem do pecado. E se nós falhamos em ouvir e em entender a mensagem que Deus quer passar para nós por meio dos evangelistas dos dias atuais, o que nos resta é apenas maldição e uma sentença de condenação no dia do julgamento. Pois o próprio Jesus diz: sabe aquela cidade em que os homens estrupavam outros homens? Onde as crianças praticavam atos sexuais desde pequenas? A cidade onde homens matavam outros homens e comiam sua carne, Sodoma e Gomorra? Deus terá mais pena deles do que nós. Porque o povo de Sodoma não ouviu a palavra do arrependimento, mas nós temos ouvido. No dia do julgamento dos pecados, Deus vai olhar para Sodoma e dizer: vocês pecaram.
Mas vocês não tiveram a oportunidade de se arrepender, simplesmente eu os destruí. Mas vocês não. Vocês viram o Filho de Deus operar milagres. Vocês viram a operação do Espírito Santo em meio ao povo. Vocês ouviram pessoas falar do Santo Evangelho e mesmo assim desprezaram. Por isso que Jesus diz: eu terei mais pena de Sodoma do que daqueles que estão rejeitando o Evangelho. Sabe por que as pessoas hoje estão rejeitando o Evangelho? Porque não existem pregadores compromissados com a verdade e que fale as clarezas e as verdades que a Bíblia nos ensina. Apenas estão preocupados em pregar sermões que agradem pessoas, a pregar sermões que arranquem dinheiro dos fiéis e que façam eles viver a mesma vida. Enriquecem pregando a palavra. Quando nós lemos o início desse texto, Jesus não enviou os discípulos para que eles se tornassem ricos. Pelo contrário, Jesus disse: não levem sacola para não receberem ofertas. Não que isso seja errado, não é. Mas Jesus, a princípio, enviou os discípulos para pregar arrependimento. As demais coisas seriam acrescentadas. Não é à toa que quando Jesus estava prestes a ser entregue, Jesus pergunta a eles: quando eu mandei vocês de 2 em 2 para pregar, faltou alguma coisa para vocês? Vocês passaram fome? Não. Eles disseram: claro que não, Senhor. Quando Jesus enviou os discípulos, Jesus enviou eles para pregar arrependimento e não para pedir dinheiro, não para fazer shows, não para vender DVDs. Jesus enviou aqueles discípulos para pregar arrependimento. E as pessoas hoje têm dificuldade em ouvir o Evangelho, em ouvir a palavra de Deus, porque o que nós mais vemos são pessoas que estão preocupadas em venderem seus CDs, venderem seus DVDs, arrecadarem ofertas e não ouvirem a palavra ou pregarem a palavra do arrependimento. Por isso que as pessoas hoje têm um coração duro, porque é semelhante aos líderes religiosos do tempo de Jesus. Aqueles homens estavam apenas querendo dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então quando Jesus manda o povo pregar arrependimento, o povo achou estranho, porque as palavras de Jesus soavam de forma diferente aos ouvidos deles. Não é à toa que quando ouviam Jesus falar, eles perguntavam: não é esse Jesus, filho de Maria e de José, que são carpinteiros? Como é que pode esse homem, não tendo estudado, ter tanta sabedoria? Ou seja, a palavra de Jesus, com o poder do Espírito Santo, penetrava o coração dos pecadores e os convencia do pecado. Já a palavra dos fariseus não, endurecia o coração do povo. Então quando as pessoas recebiam os discípulos e viam os discípulos pregar contra o pecado daquele povo, aquele povo achava estranho e dizia: não, essa não é a palavra de Deus, essa não é a lei de Deus, nós não queremos isso, esse não é o Messias. Então Jesus diz: pelo fato de vocês rejeitarem a palavra do Evangelho, eu terei mais pena de Sodoma do que de vocês. Mas lembrem-se, o reino de Deus já chegou a vocês. Pau dos ferros, só o fato de existir uma pessoa pregando na rua, só o fato de existir alguém evangelizando em um hospital, em um presídio, alguém se preocupando em abrir uma igreja para pregar o Evangelho, lembrem-se, o Evangelho já chegou até vocês. Não falhem em reconhecer que o Evangelho já chegou até vocês. Porque no dia em que Deus, o soberano, o santo de Israel, for julgar as nações da terra, e se Pau dos Ferros tiver falhado em ouvir e reconhecer o Evangelho de Deus, o próprio Deus declara: eu terei mais pena de Sodoma do que de vocês, porque o reino chegou até vocês. Se nós, cidadãos pauferrenses, falharmos em reconhecer que o Evangelho, que o reino de Deus chegou até nós, no dia do julgamento de nossos pecados não haverá desculpa.
coração, nem poderemos recorrer com nenhum recurso para que Deus tenha misericórdia de nós. Se vocês desprezam a pregação do Evangelho, o Senhor também o desprezará no dia do julgamento dos pecados. Continuando, ainda no capítulo 10, Jesus ele continua falando, porque eu creio, a Bíblia não fala, mas Jesus estava ali dando instruções aos discípulos. Vocês devem ir para as cidades pregar o Evangelho. Vocês devem comer de tudo que derem, beber de tudo que derem para vocês. Vocês devem ficar naquela casa até o dia de vocês saírem daquela cidade. Vocês não devem mudar de casa em casa, não. Vocês devem permanecer em apenas uma casa. Vocês devem chegar na cidade, curarem doentes daquela cidade e anunciarem que chegou o reino dos céus para os cidadãos daquela cidade. Se os cidadãos daquela cidade o rejeitarem, amaldiçoem eles. Jesus mandou amaldiçoar aqueles que rejeitassem o Evangelho. Alguém pode dizer, não, parece brincadeira, mas não é. Parece mentira, mas não é, está escrito. Quando um profeta saía à porta de uma cidade e batia os pés, ele estava amaldiçoando aquela cidade. Então, Jesus, quando ainda estava dando instrução a esses discípulos, certamente entre eles havia alguém da cidade de Corazim, da cidade de Betsaida, da cidade de Sidom e de Tiro. Porque enquanto Jesus dá instruções, ele começa a citar cidades que possivelmente foram visitadas pelos discípulos na primeira comissão de discípulos, que foram 12 discípulos que saíram a pregar. Jesus, então, enquanto dá instruções, ele entra no assunto de cidades que um dia já ouviram, mas rejeitaram o Evangelho. Olha só o que ele diz. E Jesus continuou: ai de vocês, cidade de Corazim, ai de você, cidade de Betsaida, porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos em Tiro e em Sidom, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam se assentado no chão, vestidos com roupa de pano de saco, e teriam jogado areia em sua cabeça. Olha só que coisa interessante. Jesus, enquanto ensina os discípulos que se alguém rejeitasse o Evangelho, eles amaldiçoariam, eles deveriam amaldiçoar, ele entra, abre um parêntese, acerca de 2 cidades. Era como se algumas pessoas dessas cidades tivessem se convertido e agora passassem a ser testemunha do que Jesus estava dizendo. Então Jesus diz: ai de você, Corazim, e ai de você, Betsaida, cidades que foram visitadas pelos discípulos e por Jesus, e que viram os milagres de Jesus e que ouviram as palavras de Jesus, mas mesmo assim não se arrependeram. Então Jesus diz: Corazim e Betsaida, se as palavras que foram faladas para vocês, se os milagres que foram feitos no meio de vocês tivessem sido feitos em Tiro e em Sidom, cidades antigas que foram destruídas por Deus, os moradores daquela cidade estariam sentados no chão, vestidos com roupa de pano de saco, que era uma roupa em que os judeus antigos usavam para orar e para se humilhar, quando estavam de luto ou quando estavam se arrependendo de seus pecados. Eles jogariam também areia em suas cabeças. Sabe o que Jesus está dizendo? Discípulos, preguem a palavra. Vão para as cidades e preguem a palavra. É o povo que precisa se arrepender, e vocês têm a palavra do arrependimento. Vocês têm o Espírito Santo para pregar a palavra e para fazer com que o povo ouça e se arrependam. São eles que precisam de vocês e não vocês que precisam deles. Vão, preguem o arrependimento.
E ele vai e lembra da cidade de Corazim, lembra a cidade de Betsaida, dizendo: lembra da cidade de Betsaida? Lembra da cidade de Corazim? Elas ouviram o evangelho, mas não se arrependeram. Se Tiro e Sidom tivessem ouvido, eles teriam se arrependido. E só para mostrar que tinham se arrependido, eles vestiriam roupas de humilhação e jogariam areia em suas cabeças, raspariam sua barba e os pelos de seu corpo em arrependimento. Eles mostrariam que tinham se arrependido. Sabe, quando Jesus diz: ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, ele estava dando uma sentença de condenação contra essas cidades que ouviram a palavra, mas mesmo assim desprezaram o evangelho. É semelhante a Pau dos Ferros. Pau dos Ferros tem tido a oportunidade de ouvir a palavra. Pau dos Ferros tem tido a oportunidade de ver pessoas nas ruas dando folhetos, falando de Jesus, mas mesmo assim despreza. E Deus fala: ai de você, Pau dos Ferros, porque vocês estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, mas existem pessoas que ainda não ouviram, e que se elas tivessem ouvido, certamente elas se arrependeriam. Ai de vocês, pauferrenses, que desprezam a palavra do evangelho, pois se no Afeganistão fosse permitido pregar o evangelho, se eles ouvissem o evangelho, eles já teriam se arrependido. Se no Irã fosse permitido ouvir o evangelho, eles já teriam se arrependido. Mas você não, Pau dos Ferros. Você tem rejeitado a pregação do evangelho. É uma sentença que Deus dá às cidades que rejeitam a palavra do Senhor. Você pode dizer: mas nós temos muitas igrejas. Nós temos a maior igreja católica da região. Nós temos muitas igrejas evangélicas na cidade. Nós temos muitas pessoas que falam de Deus. Amigo, uma coisa é falar de Deus, outra coisa é falar do evangelho, do arrependimento para a salvação e condenação dos pecados. Falar de Deus todo mundo sabe, e a igreja todo mundo sabe. Outra coisa é ouvir a palavra de Deus e praticá-la e passar adiante para quem precisa se arrepender. Então Jesus diz: ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida. Isso é uma sentença contra nós também. Jesus continua dizendo: no dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês. E você, cidade de Cafarnaum, você acha que irá subir até os céus? Não! Você será jogado até o inferno. Sabe o que eu acho mais interessante? É que Jesus, ele não esquece a cidade onde ele morou, Cafarnaum. Até hoje em Israel, quando os turistas vão a Cafarnaum, na entrada da cidade tem uma placa que diz assim: bem-vindos a Cafarnaum, a cidade de Jesus Cristo. Bem-vindos a Cafarnaum. Opa, seu João Assis. Bem-vindos a Cafarnaum, a cidade de Jesus Cristo. Então Jesus, enquanto prega, só um momento. Enquanto Jesus estava ensinando, Jesus diz: ai de vocês, Cafarnaum. Vocês acham que vão subir até os céus? Pelo contrário, vocês serão jogados até o inferno. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês, Cafarnaum, me viram crescer, viram meus milagres, ouviram meus ensinamentos
Eu entrei e saí várias vezes da minha casa, os recebi em minha casa, e mesmo assim vocês não se arrependeram. Os cidadãos de Cafarnaum viram Jesus, certamente visitaram a casa dele, pois a Bíblia relata que em um dado momento Jesus recebe pessoas em sua casa e os cura. Ouviram as palavras de Jesus e certamente eles se gloriavam dizendo: nós somos a cidade do Messias, nós somos a cidade onde cresceu o Filho de Deus. Mas Jesus diz: não, se vocês acham que vão subir aos céus, eu os advirto que vocês serão jogados no inferno. Não é pelo fato de vocês terem me visto crescer, não é simplesmente pelo fato de vocês terem ouvido e visto meus milagres que vocês irão para os céus. Não, vocês não se arrependeram, vocês serão jogados no inferno. Jesus, ele falava de forma dura, mas era necessário ele falar essas coisas para que as pessoas entendessem que ele não veio para condenar o homem, mas veio para salvar. E a única maneira dele salvar o homem era mostrando a situação em que o homem se encontrava, uma situação de total depravação, uma situação de subversão a Deus, em situação de inimizade com Deus. E se os tais não se arrependessem, seriam condenados, seriam apagados pela ira de Deus, seriam destruídos pelo ódio que existe em Deus. Alguém diz, principalmente os espíritas dizem: nossa, esse Deus irado não existe, é coisa da mente humana. Os espíritas, eles são bons em fazer caridade, eles são bons em ajudar o próximo, é verdade, mas são ignorantes no tocante à palavra de Deus, pois na mente deles, Deus é um Deus que releva tudo. Certa vez, um amigo espírita que eu muito respeito disse: esse Deus raivoso que você prega, eu não acredito nele. O inferno não existe. Nós somos fruto da reencarnação. Eu perguntei: amigo, se o inferno não existe, então por que Jesus disse que existe? Se nós somos frutos da reencarnação, então por que somos 7 bilhões de pessoas no mundo? Era para ter menos, já que podemos nascer e reaparecer novamente. Se no princípio só tinha uma família, que era Adão e os seus, era para ter poucas pessoas na face da terra, já que temos a capacidade de nascer e reencarnar. São pessoas cegas pela religiosidade humana, que dizem: esse Deus raivoso, eu não acredito. Deus, ele não é raivoso, Deus, ele é amoroso, mas a única maneira dele nos expor o seu amor é nos dizendo: olha a situação em que você se encontra e se arrependa. Quando Jesus está dentro do templo, se eu não me falha a memória, a Bíblia relata que ele está escrevendo no chão. Eu não sei o que é que ele está escrevendo no chão, mas vamos imaginar que ele está escrevendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Enquanto Jesus escreve no chão, a Bíblia relata que chegam alguns religiosos com a mulher que foi pega em ato de adultério e jogaram ela no chão e disseram: Jesus, tu és rabi, tu és mestre nas leis. Segundo a lei de Moisés, a lei diz que quem é pego em ato de adultério deve ser apedrejado. E você, o que diz? Sabe uma coisa que eu acho interessante? É que aquelas pessoas que se diziam ser filhas de Deus, que diziam conhecer a palavra de Deus, queriam pegar Jesus, queriam pregar uma peça em Jesus, pois a lei de Moisés dizia que tanto o homem quanto a mulher que fosse pega em adultério, os dois, o casal, deveria ser apedrejado. Mas Jesus, conhecendo o coração daqueles homens e vendo que só tinha sido levado aquela mulher, Jesus levanta os olhos
e olha para todos os judeus e pergunta: se algum de vocês não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus deu uma resposta muito sábia. Sabe por quê? Porque aqueles homens estavam pecando, não somente no fato de estarem pecando contra a lei de Moisés, levando apenas a mulher e escondendo o homem, mas também estavam pecando porque queriam pegar o Filho de Deus em falso. Queriam ver o Filho de Deus pecar contra a palavra de Deus. Então Jesus diz: se vocês não têm pecado, que atire a primeira pedra. Sabe o que eu acho interessante? É que Jesus era mestre. Jesus praticamente estava acusando: ei, vocês que querem levantar o falso testemunho contra mim, atire a primeira pedra. Eu acho bonito isso. Então aquela galera toda lá jogou as pedras no chão. A Bíblia fala que Jesus se dirige até aquela mulher e diz: mulher, onde estão os homens que queriam te acusar e que estavam te acusando e queriam te matar? Ela diz: foram todos embora, Senhor, e não me acusaram. Jesus disse o seguinte: eu também não vou te acusar e nem te condenar, mas vá e não peques mais. Jesus estava basicamente dizendo: filha, você merecia a morte. Você merecia a morte, porque você pecou. E eu, pelo peso da lei, poderia dizer: ela merece ser apedrejada, mas eles queriam me pegar em falso, mas não pegaram. Você está tendo uma nova oportunidade. Vá e não peque mais. Tipo, vá, arrepende de seu pecado e não volte mais a fazer as coisas erradas. Jesus permitiu que aquela mulher sentisse a angústia da morte, a humilhação e a acusação. Mas depois mostrou o amor e a benevolência dele, dizendo: vá e não peques mais. É o que Deus está dizendo para nós hoje. Vocês merecem a morte porque vocês têm pecados, mas se arrependam, vão, levem a vida de vocês, vivam a vida de vocês, mas não pequem mais. Não pequem mais. Então, Jesus, quando Ele manda as pessoas, quando Ele manda os discípulos pregar o arrependimento, Ele mandou os discípulos exporem os pecados daquela cidade. E se aqueles cidadãos daquela cidade, por causa que não queriam se arrepender, rejeitassem o evangelho, os tais deveriam ser amaldiçoados. Então ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de vocês, Cafarnaum, que acham que vão para o céu simplesmente porque eu morei em vocês. Na cidade de vocês não, vocês serão jogados até o inferno. Sabe o que é você ouvir o Filho de Deus dizer na cara dura: vocês serão jogados no inferno? Você já imaginou quantos velhinhos nessa hora estão no hospital, vivos somente por meios de aparelhos, cometeram horroridades de pecado? Vamos supor que um monte de velhinhos nessa hora está em um quarto de hospital, e muitos deles foram assaltantes, foram abortistas, mulheres que praticaram aborto, foram prostitutas, foram ladrões, envelheceram, mas não se arrependeram dos seus pecados. Agora imagine que falta energia e o hospital não tem gerador para poder manter os equipamentos de gás para aqueles velhinhos sobreviver. Já imaginou aqueles velhinhos que nós olhamos e temos pena? E nós dizemos: nossa, eles estão morrendo, meu Deus. Sabe como é que Deus olha para eles? Como olha para Cafarnaum. Vocês fizeram do que fizeram, mas não se arrependeram, não irão para o céu, serão jogados no inferno. Existe uma história
de um nazista que ele matou muitas pessoas na Segunda Guerra Mundial. Ele ainda está vivo, mas foi condenado à morte. E eu vejo o julgamento dele, levando ele até diante do juiz que estava julgando o caso dele, e perguntaram: você se arrepende do que você fez? Ele disse que não. Ele não se arrependeu de ter matado milhões de pessoas. Ele era um velhinho, parecia alguém inofensivo, mas seu coração era cheio de pecado. Sabe aquele velho ditado: o que o olho vê, o coração não sente? É exatamente isso. Nós vimos a carcaça. Quem vê o coração é Deus. E Deus, sabendo dos nossos corações, Ele diz: vocês acham que vão para o céu simplesmente porque aparentam ser bons? Não. Se vossos corações são maus, vocês serão jogados no inferno. Vou te dar outro exemplo, esse de bondade. Um velhinho da Inglaterra, ele salvou aproximadamente quase 100 crianças judias na Segunda Guerra Mundial. Ele morreu ontem com 106 anos. Aquele homem, certamente, ele vai receber uma grande bênção de Deus, porque ele salvou 106 vidas. E não foi de qualquer povo, foi dos judeus. Foram 106 crianças do povo de Deus, do povo de Israel. Deus o abençoou de tal maneira que permitiu que ele vivesse 106 anos e morresse na plenitude de sua vida. Porque Deus abençoa aqueles que abençoam Israel. Então, Jesus decreta maldição sobre as cidades, certo? E os discípulos vão e pregam o evangelho nas cidades às quais Jesus mandou eles irem e pregarem. Mas eles retornaram. E quando eles retornam, eles dizem: os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeceram quando, pelo poder do teu nome, nós mandávamos que eles saíssem das pessoas. Olha só que coisa interessante. Os discípulos que foram, voltaram e disseram: Jesus, muito alegres: Jesus, não precisa saber, a gente foi para as cidades que você nos mandou ir, e quando nós chegamos lá, nós curamos as pessoas, nós pregamos o evangelho, mas existe algo que é sensacional. Nós mandávamos os demônios sair das pessoas, e pelo poder do teu nome, os demônios deixavam as pessoas. Os discípulos estavam grandemente entusiasmados, simplesmente porque estavam praticando o bem. Curar as pessoas, pregar a palavra de Deus, expulsar os demônios. Os discípulos estavam altamente alegres. Mas Jesus, para jogar um balde de água fria, disse: de fato, eu vi Satanás cair do céu como se fosse um relâmpago. Escutem, eu dei a vocês poder para pegarem cobras e escorpiões, sem sofrer dano algum, e vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos imundos lhes obedecem, mas alegrem-se porque o nome de vocês está escrito nos céus. Olha só que coisa interessante. Vamos trazer aqui para mim. Vocês não sabem o quanto eu fico realizado quando eu vejo que tem alguém me escutando pregar. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz quando eu vejo que alguém chega assim e diz: cara, o que você falou eu queria ouvir. Eu fico muito realizado. É como os discípulos. Os discípulos chegaram para Jesus dizendo: Jesus, a gente expulsou os demônios foram embora.
Mas Jesus já começa respondendo nas seguintes palavras: se vocês se alegram porque os demônios foram embora, imagine eu que vi Satanás cair do céu. Eu vi quando ele foi expulso, ele caiu como um relâmpago. E eu, na verdade, dei poder para vocês pisarem em cobras e escorpiões e expulsar os espíritos maus. Eu dei essa autoridade. Isso não vem de vocês, vem de Deus, por meio de mim. Então, vocês não devem se alegrar porque vocês expulsam os demônios. Vocês devem se alegrar porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Você sabe o que significa isso? É Deus dizer: seu Assis, Deus está te dando uma vida na terra, e se você quiser, Ele vai te dar uma oportunidade nos céus. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês se alegraram porque fizeram bem, mas vocês devem ficar mais felizes porque existe um lugar no céu para vocês. Sabe, pelo fato de eu pregar o Evangelho e tentar fazer o bem às pessoas, Jesus me diz: vocês devem se alegrar, não porque você prega o Evangelho, mas porque você tem um lugar lá no céu. Mas não é simplesmente porque eu prego, é porque Deus é bom e reserva um lugar para aquele aos quais ouvem sua palavra, se arrependem de seus pecados, confessam Jesus como Salvador, e aí terão uma morada nos céus. Sabe o que eu acho interessante? É que os discípulos ouviram Jesus. Jesus chega para um e diz: vem tu e me segue. Chega para outro e diz: vem tu e me segue. E aqueles homens, sabendo quem Jesus era, iam e seguiam Jesus. E por causa disso, eles tinham um lugar no céu. Eu estava lendo uma passagem hoje que me chamou muita atenção. No capítulo 9, no verso 23, Jesus é muito duro. Jesus diz assim: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça de seus próprios interesses e esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Olha que dureza Jesus fala. Se alguém quer me seguir, deve estar pronto para morrer todos os dias. Tipo assim, Jesus estava dizendo: olha, aquele que quer ser meu seguidor deve estar pronto para resistir às tentações, para não cair no vício da bebida, para não cair no vício do sexo, para não cair nas drogas, assim como eu. Assim como eu. Se você quiser ser meu discípulo, esqueça os seus interesses pessoais. Tome sua cruz e morra como eu irei morrer. Dia após dia, renunciando o pecado. Dia após dia, tomando conta do meu coração. Dia após dia, tratando da minha alma. Dia após dia. Isso é muito poderoso. É duro, mas é poderoso. Jesus, quando acaba de dizer que os discípulos deveriam se alegrar porque o nome deles estava escrito nos céus, a Bíblia fala agora, é a única passagem bíblica que declara que Jesus exulta, que Jesus se alegra. Olha só, versículo 21 diz assim: naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre. Jesus, depois de mandar os discípulos irem pregar o Evangelho, os discípulos voltam e dizem: Senhor, pregamos a palavra, curamos os doentes, expulsamos os demônios. Jesus diz: olha, não fique alegre somente por isso, mas pelo fato de vocês terem o nome escrito nos céus. Jesus, depois de ter dito essas palavras, a Bíblia fala que ele ficou muito alegre. Jesus alegrou-se muitíssimo. Jesus explodiu de alegria. Jesus exultou-se muitíssimo. Sabe por quê?
Porque ele disse: ó Pai, Senhor dos céus e da terra, eu agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que está escondido dos sábios e dos instruídos. Eu acho muito lindo isso. Jesus se alegra porque Deus estava abrindo os olhos das pessoas pobres e humildes. Porque Deus estava tocando o coração das prostitutas, dos bêbados, dos traficantes da época, dos assassinos. Jesus estava dizendo: Deus, eu te agradeço, porque tu tens aberto os olhos daqueles que são sem valor. O Senhor tem aberto os olhos de aqueles que aparentemente não valem nada. Aqueles que não sabem ler, aqueles que não sabem escrever, aqueles que não sabem o que fazem. O Senhor tem aberto os olhos deles. Jesus se alegrou porque viu pessoas que aparentemente não têm valor aceitarem o Evangelho. Sabe o que isso significa? A alegria de Jesus porque alguém para ouvir a palavra dele. A alegria de Jesus porque alguém se arrepende de seus pecados porque ouviu ele. Jesus alegrou-se muito. Jesus se alegrou muito porque viu que pecadores estavam largando seus vícios e dizendo: eu quero que o teu reino venha e more em mim. Eu quero o teu reino. E Jesus diz: são para aqueles que não têm estudos. São para aqueles que aparentemente não são nada. É como... eu vou exemplificar. Espero não atingir ninguém. Existe muita gente nesta praça que, pelo fato de ter um status econômico a mais, uma posição a mais, ser um pouquinho mais bonito, acha que não precisa ouvir a palavra de Deus. Acha que é autossuficiente. Aí Deus vai e se revela àqueles que realmente não têm dinheiro, não têm beleza, não têm roupa bonita. E Jesus diz: Senhor, obrigado. Porque enquanto os grandes rejeitam, os humildes, os desprezados acreditam. Deus, obrigado. Porque enquanto aqueles que acham que são alguma coisa rejeitam, o Senhor os acolhe. Os que são abatidos e contritos de coração. Eu acho isso maravilhoso. Ó Senhor, Criador dos céus e da terra, obrigado por estares mostrando estas coisas aos sem instruções. Você sabe o que é Jesus falar isso e se alegrar? O Filho de Deus, o Santo de Israel, olhar para os céus e dizer: Deus, obrigado, porque tu está revelando as coisas santas para os analfabetos. Porque tu está ensinando as coisas santas para as prostitutas. Porque tu está ensinando as coisas santas para os zelotes. Os assaltantes do deserto, eles ouvem e se arrependem. Jesus se alegrar porque pecadores estão entendendo o Evangelho. É muito amor, cara. É muita paixão. É muito amor. E ele continua dizendo: o meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Parece algo confuso, mas Jesus aqui está nos mostrando um ato de intimidade.
Eu vou te dar um exemplo. Eu sou filho do seu Aloísio, lá de Caiçara de Rio do Vento. Eu conheço ele e ele me conhece. Mas as pessoas só saberão que ele é meu pai se eu disser: olha, este é meu pai, Aloísio. E as pessoas só saberão que eu sou filho dele se ele disser: olha, este é meu filho Pedro. E as pessoas só saberão que ambos são se um apresentar ao outro. Traduzindo, Jesus, ele diz que nós só temos o entendimento acerca de quem Deus é e acerca do que Deus faz, porque Deus enviou ele ao mundo para mostrar quem Deus é e o que Deus faz e o que Deus fez por nós. Então ele diz assim: meu Pai me deu todas as coisas, ou seja, os céus, a terra, os habitantes da terra, os peixes do mar, as aves do céu pertencem a Cristo. Tudo é dele. E ele diz: e ninguém sabe quem é o Pai, ou seja, ninguém conhece o Pai intimamente a não ser eu. E ninguém me conhece intimamente a não ser meu Pai. E ninguém conhece o Filho e só conhece o Filho a quem eles o quiser mostrar. Você já percebeu que existe muita gente que diz: eu sou ateu? Elas são ateias. Agnósticos. Porque a própria palavra ensina que as pessoas só terão entendimento de Deus se Deus se revelar para elas, se Deus se mostrar para elas. Mas sabe por que na maioria das vezes essas pessoas elas se acham muito? Porque elas têm graduações, elas têm muitos estudos, elas têm muito dinheiro, têm muitos amigos e por isso desprezam Deus. Por isso que eu acho interessante, Jesus diz: ninguém me conhece intimamente a não ser meu Pai. Ninguém conhece meu Pai intimamente a não ser eu. E ninguém vai conhecer Ele se eu não o mostrar quem Ele é. E Cristo estava mostrando quem era o Pai por meio dos discípulos. E somente os humildes, os sem instruções, aqueles que aparentemente não valiam nada, é quem estavam crendo no Evangelho da salvação. Por isso Jesus alegrou-se muitíssimo, pois os pecadores agora estavam entendendo o que a lei de Deus queria dizer: não peque, porque o pecado te faz inimigo de Deus. Jesus continua dizendo: então Jesus virou para os discípulos e disse, só para eles. Olha só que coisa interessante. Jesus estava discursando para uma multidão, mas depois se vira para os discípulos e fala só para eles. E o que ele fala só para eles é algo extraordinário. Olha só o que Jesus fala: felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Eu afirmo a vocês que muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês veem, mas não viram. E gostariam de ter ouvido o que vocês ouvem, mas não puderam. Eu acho isso interessante. Sabe essa palavra escrita? Que vocês estão ouvindo alguém verbalizar as palavras? Muitos profetas e reis antigos quiseram ouvir e não ouviram. Muitos reis, muitos monarcas antigos quiseram ouvir e não ouviram. Os sinais do fim dos tempos, muitos antigos quiseram ver e não estão vendo. E Jesus olha e diz: bem-aventurados são vocês. Vocês estão vendo e ouvindo o que as pessoas antigas queriam ver e ouvir e não ouviram. E nem viram. É como o profeta David Award diz: é um tempo maravilhoso
para ser cristão. Por quê? Porque nós estamos vivendo o tempo em que Deus tem dado sinais por meio da sua criação que Jesus está voltando. As mudanças ao redor do mundo nos mostram isso. Quando eu vejo os grandes especialistas debaterem acerca do Estado Islâmico, a Bíblia já alertava no livro de Daniel acerca de um grupo que se levantaria no norte do Oriente e que escravizaria a antiga Nínive, atual Iraque, que derrubaria a Assíria. Deus abençoe. Amém. A antiga Nínive, atual Iraque, a Síria. As mudanças geopolíticas, antes que os especialistas debatessem, os colunistas escrevessem nos jornais, a Bíblia já anunciava. E Jesus, ele vai mais além. Ele diz que nós somos bem-aventurados por ver e entender o que vemos. Mas ele fala no versículo 16 algo horrível, seu João. Olha só o que Jesus diz: quem ouve vocês está me ouvindo, mas quem rejeita vocês está me rejeitando, e quem me rejeita, rejeita o Pai que me enviou. Jesus, quando ele enviou os discípulos, ele credenciou os discípulos e deu autoridade a eles como representantes do reino. E quem ouvisse a eles estaria ouvindo o próprio Jesus. E se ouviam as palavras de Jesus, estavam colocando em prática a palavra de Deus. Mas Jesus diz: alguém que me rejeita, alguém que rejeita vocês, me rejeita. E quem me rejeita também rejeita o Pai. Isso é poderoso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de salvar a vida do homem e de ensinar o homem o caminho ao qual ele deve andar. Então, quando Jesus mandava os discípulos de cidade em cidade para pregar o Evangelho, os discípulos tinham autoridade para repreender o pecado, para anunciar o reino. Então Jesus diz: olha, aqueles que ouvem vocês estão me ouvindo, mas aqueles que rejeitam vocês estão me rejeitando. E aqueles que estão me rejeitando estão rejeitando a Deus. Então, aos religiosos que ouvem, isso fala independentemente de religião, aqueles que acham que são alguma coisa pelo fato de confessarem uma religião, seja ela qual for, que despreza aqueles que falam de Deus, pensa muito bem antes de desprezar, pois o próprio Jesus fala que aqueles que desprezam, aqueles que pregam, desprezam a Ele, e se desprezam a Ele, desprezam o próprio Deus. Pois a palavra de Deus é o amor de Deus para a salvação dos homens. Por isso que Jesus se alegra muito quando ele vê que os pobres estão ouvindo e entendendo a palavra da salvação. Por isso que Jesus se alegra quando ouve os discípulos dizerem: os demônios se sujeitaram a nós pelo poder do teu nome. Mas Jesus diz: olha, não fiquem alegres por isso, fiquem alegres porque o nome de vocês está escrito no reino. E quando Jesus fala isso, ele se alegra e diz: obrigado, Deus, porque você revelou essas coisas a Pedro, que é pescador, a seu pai Jonas, a Tiago e a João, que também eram pescadores, homens analfabetos da Galiléia. Obrigado pelo Senhor ter revelado essas verdades a Mateus, coletor de impostos, homem corrupto, mas que ao ouvir o chamado não resistiu. Obrigado por ter falado isso ao coração de Simão Zelote, líder de uma máfia. Olha só que coisa gloriosa, Jesus agradecendo, porque Deus estava revelando o amor dele a homens. Quando eu leio
acerca de quem eram os 12 discípulos, eu fico espantado. Eu não consigo ver um inteligente a não ser Judas. Judas era o cara mais inteligente e que pelos historiadores falam, ele era o único que tinha um curso superior. Era o único. Os outros eram pessoas de classe média e baixa. Depois os ricos vieram, como Nicodemos, como José de Arimateia, como tantos outros ricos que depois creram que Jesus era Senhor. Como a mulher Mariane, se eu não me engano, a mulher de Cleófas, que trabalhava para Herodes. Mas o evangelho começou com os humildes. Quando se fala de humilde, não se fala somente de pobre, fala-se de pessoa que tem sentimentos bons e puros em seu coração. Quando Jesus pede para alguém ser humilde, ele não está dizendo assim. Quando Jesus, no Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Jesus, ele está dizendo as seguintes palavras: bem-aventurados pobres de espírito. As pessoas que não têm do que se gloriar intimamente. As pessoas que não guardam mágoa nem rancor. As pessoas que apenas têm a miserabilidade de reconhecer que são pecadores e que dependem de Deus. Uma vez na faculdade, a professora de filosofia falou que ser pobre em espírito é uma pessoa que não tem princípios e nem valores. Isso pode estar no dicionário Aurélio. Mas quando Jesus fala da pobreza de espírito, ele fala de pessoas que são humildes na sua essência. Que Deus nos abençoe esta noite e sempre. Creio que o Senhor falou aquilo que tinha para falar. Que Ele nos despeça em paz e que guarde os nossos passos. Senhor, Santo de Israel, dá-nos uma noite de tranquilidade e de paz. Guarda os nossos corações do pecado, Senhor, e nos ensina a fazer Tua vontade. Senhor, eu também peço ao Senhor que o Senhor guarde essa cidade do mal que sobrevém à terra todos os dias. Abençoa os comerciantes e os seus clientes. Abençoa a mão do trabalhador. Abençoa a sua casa e os seus celeiros. Que o Senhor traga convencimento de pecado aos corações. É isso que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.